Bom dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai fazer, então, uma série de exercícios de revisão dos conceitos que nós estudamos de campos elétricos em meio material. Tá? Então, basicamente, a gente vai solucionar 3 exercícios que foram selecionados da lista que está disponível para vocês. Vocês acompanhem aqui, alguma coisa a gente já fez em aula, tá? Só vou fazer mais detalhado aqui na forma de exercício. Tendo dúvidas, interrompam, perguntem, tá? Não levem as dúvidas para casa, ok? Bom, a aula de hoje, então, como eu disse, é uma aula de exercícios de revisão da unidade de campos eletrostáticos em meio material, onde nós, lembrando, aí, estudamos corrente elétrica, estudamos polarização de dielétricos, estudamos capacitores. Então, vai ter um pouquinho de cada coisa aí na aula de hoje. Tá? A gente já acabou essa unidade, que é a unidade até a qual é cobrado em prova. Na próxima aula a gente já começa a parte de magnetostática, não é cobrado na primeira prova. Foi o que eu combinei com vocês, né? Eu não aumentaria o conteúdo da primeira prova. Então, a gente encerra aqui o conteúdo da prova, ok? 3 listas de exercícios. Bom, vamos lá então. Primeiro exercício, pessoal. Diz o seguinte: em uma certa região, J, que é a densidade, vetor densidade de corrente elétrica, é igual a 3R² cosseno de θ R menos R² seno de θ, ampere por metro quadrado. Determine a corrente que atravessa a superfície definida por θ igual a 30 graus, 0 menor que φ menor que 2π, 0 menor que R menor que 2 metros. Bom, vou colocar os dados do problema, então, inicialmente. Exercício número 1. O que nos diz o exercício número 1? Nos diz que nós temos uma densidade de corrente elétrica, J, que é 3R² cosseno de θ R, no sentido de AR, no sentido do raio, menos R² seno de θ a θ, ampere por metro quadrado. Essa é a densidade da corrente. E diz que nós temos uma superfície, vou chamar aqui de S, superfície S, tá? Que é definida por θ igual a 30 graus, zero menor que φ menor que 2π, e 0 menor que R menor que 2 metros. Primeira pergunta que eu faço para vocês: qual é o sistema de coordenadas que nós trabalharíamos na solução, para a solução desse problema? Qual é o sistema de coordenadas, pessoal? Esférico. Então, nós temos aqui o sistema de coordenadas esférico. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser tentar desenhar essa superfície. Lembrem, metade da solução do problema de vocês, de eletromagnetismo, é fazer a representação geométrica do problema, a representação física do problema. Desenhem, tá? Vocês estão investindo tempo desenhando, não estão perdendo tempo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tentar desenhar essa superfície S para ver, para tentar identificar qual é o elemento diferencial de área. Lembrando, quando a gente tem a densidade de corrente elétrica, como que a gente calcula a corrente? A corrente elétrica, o I, é uma integral de superfície da densidade de corrente elétrica produto escalar área diferencial. Tá? Nós temos essa equação aqui, para o cálculo da densidade de corrente elétrica. Então, nós precisamos identificar a área diferencial. Então, recomendação, sempre façam o desenho. Ok? Bom, vou desenhar aqui desse lado, então. Vou colocar aqui o eixo Z, X, Y e Z.
tentar desenhar uma esfera aqui. Mais ou menos. Tá. Como a esfera meio ovalada, mas serve para a gente discutir aqui a geometria desse problema. Ok. Lembrando, quando a gente tem um raio R, o ângulo que esse raio faz com o eixo Z é o chamado ângulo θ. Se nós projetarmos esse raio olhando de cima aqui, ó, projetarmos ele no plano x, y, projetarmos ele aqui para baixo, ó, nós temos aqui é o cateto oposto. A projeção desse raio R aqui no plano XY é esse cateto aqui, ó, que tem 90 graus. Ó. Então, é hipotenusa vezes seno de θ me dá o cateto oposto. Então, essa distância aqui, ó, é R seno de θ. E esse ângulo aqui embaixo, no plano XY, é o ângulo φ. Tá? Então, aqui a gente tem as coordenadas do sistema de coordenadas esférico. Raio R, ângulo θ, ângulo φ. Ok? Bom, representado o sistema. Vamos ver que superfície é essa que o problema nos diz. Θ é igual a 30 graus, então o ângulo θ não muda. Θ é igual a 30 graus. Então esse ângulo θ aqui é sempre igual. Ó. Esse vetor ele desceu até aqui e mais que isso ele não desce. Tá? Φ vai de 0 a 2π. Ou seja, esse ângulo aqui ó, dá toda a volta, ó, de 0 a 2π. Então esse vetor R que está aqui, ó, ele consegue fazer toda a volta no entorno do eixo Z, com uma inclinação máxima de 30 graus. Na verdade, fixa em 30 graus. Então esse R está fixo em 30 graus e pode girar no entorno do eixo Z. Além disso, diz que o raio varia de 0 a 2 metros. Que figura geométrica vocês acham que é desenhada aí? Com o θ fixo em 30 graus, ó, e esse R podendo girar com essa inclinação no entorno do eixo Z. Um cone. Né? Então, a figura geométrica que nós temos aqui no entorno ó, é um cone. E a área a que o problema se refere é essa área lateral aqui do cone. Ó. Toda essa área lateral do cone. Tá? Varia de 0 a 2 metros, girando aí nos 2π radianos, né, com aquela abertura ali de 30 graus. Então a gente tem que determinar, pessoal, quanto que vale
Essa área diferencial aqui, ó, tem esse comprimento, tem essa largura, esse comprimento e essa largura. Essa areazinha infinitesimal aqui, ó, que tem um vetor normal associado a ela. Nós temos um AN associado a essa área infinitesimal. Então, a pergunta que eu faço para vocês: quanto que vale o ds? Temos que determinar o ds. Essa aresta aqui, ó, prestem atenção. Tá? Montar o problema é o passo mais importante. Resolver ele depois é um probleminha de cálculo bem simples. O problema é montar. Então a gente já descobriu como é a superfície. Agora tem que descobrir quanto que vale aquele ds. Quanto que vale esse cateto aqui, ó? Eu estou me deslocando no sentido do raio. Quanto que vale esse cateto? dr. Tá? Então o primeiro cateto ali, ó. Esse cateto não, essa aresta, perdão. Aresta. Cateto é de triângulo. Tá? Essa aresta aqui vale dr. E quanto que vale esse deslocamento aqui no formato de um arco? Ó? Esse aqui ou esse aqui? É o deslocamento que a gente enxerga aqui embaixo. Ó. Se a gente projetar aqui para baixo, é o deslocamento que a gente enxerga aqui embaixo. Quanto que é o raio desse deslocamento? R seno de θ. E quanto que é o deslocamento? Em ângulo de φ. Tá? Então, esse deslocamento aqui, ó, visto aqui embaixo, é R seno de θ de φ. Porque acontece no sentido do ângulo φ. Então, é dr vezes R vezes seno de θ de φ. Além disso, nós temos que associar um vetor unitário à área S. Eu escolhi aqui, como isso aqui não é uma superfície fechada, eu posso chutar o vetor unitário para qualquer lado. Poderia chutar o vetor unitário lá para dentro, resolvi chutar ele aqui para fora. Tá? Para fora desse... Imaginei que esse volume aqui fosse fechado e chutei ele para fora. Dá para chutar para qualquer lado. Numa avaliação, se acontecer isso, eu digo para qual lado vocês devem chutar o vetor. Tá? Chutei para cá, ó. Esse vetor unitário está no sentido de crescimento de qual ângulo? Está no sentido de crescimento de qual ângulo? O ângulo θ cresce para cá, ó. Tá? Então, o AN está no sentido de Aθ. Essa aqui é a área diferencial. Beleza. Agora eu tenho que jogar essas duas informações, essa informação aqui, ó, e a informação do J que foi passado dentro dessa integral. Antes da gente colocar essas informações dentro da integral, vamos dar uma olhada no que esse produto escalar aqui vai acabar fazendo. Ó. Aqui nós temos um produto escalar. Ó. Quando eu multiplicar J com ds, o que vai acontecer? A primeira parcela aqui do J, ó, que está no sentido de AR. Está no sentido de AR. Ó. 3r² cosseno de θ r. Quando eu fizer AR produto escalar a θ, que resultado vai dar? 0. Tá? Então, quando eu fizer esse produto escalar, toda essa parafernália que está aqui, só para assustar, ó, vai desaparecer. Ok? E essa segunda parafernália aqui, ó, r² seno de θ. Quando eu fizer a θ, produto escalar a θ, o que acontece? 1. Tá? Então, quando eu faço esse produto aqui, ó, a θ, produto escalar a θ, dá 1. Então, esse produto escalar com ds, na verdade, o ds vai selecionar só essa parte da integral, porque essa outra parte aqui vai dar 0 no produto escalar. Então, a corrente vai ser a solução de uma integral dupla de... Por que é dupla? Porque é função de dr e a função de dφ. Eu só vou reorganizar isso aqui, tá? Para ficar dr, dφ bem bonitinho. Integral dupla de menos r² seno de θ
vezes R seno θ, tem que continuar aqui embaixo, ó, vezes R seno θ, dr dφ. Beleza. O R varia de quanto a quanto? Está dito lá, ó, 0 a 2 metros. O R varia de 0 a 2 metros. Então, o R varia de 0 a 2. E o φ varia de 0 a 2π. Tá? Tá montada a integral aí. Eu vou apagar esse lado do quadro para continuar aqui, tá? Ah, e outra coisa. O θ é fixo em 30 graus. Se o θ é fixo em 30 graus, aqui onde eu tenho seno de θ, ó, aqui eu também tenho seno de θ, eu posso tocar esse seno de θ para fora da integral, porque o seno de θ é constante. Afinal de contas, a gente está integrando com relação a R e com relação a φ. Então, o θ é constante nessa integral. Posso tirar ele para fora da integral. Tá? Então, vamos... I vai ser igual. Posso tirar o seno de θ para fora da integral, então vai ficar menos seno ao quadrado de θ. Integral dupla de R igual a 0 até 2, φ igual a 0 a 2π, de R ao cubo dr dφ. R ao cubo dr dφ. O que vai dar aqui? Menos seno ao quadrado de 30 graus. θ é 30 graus, constante. Integral dr ao cubo, pessoal. Quanto é a integral dr ao cubo? R na quarta sobre 4. E os limites aqui são 0 a 2. Estou fazendo direto aqui, já que a integral de fora não depende da integral de dentro. E o φ vai de 0 a 2π. Tá? Pessoal da calculadora aí. Seno de 30 graus, 5, tá? Ao quadrado dá 0,25. Quanto que dá isso aqui? Ó? Então, isso aqui dá 0,25. Quanto que dá isso aqui? 2 vezes 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. 16 dividido por 4 dá 4. Isso aqui dá 2π. 0,25 vezes 4 dá 1. Né? Então, isso aqui corta com isso. De 2π. Faça a continha aí, 2π. 6, alguma coisa. Por gentileza. 2 vezes π. Menos 6,28. Mais uma casa. 3. 6,283. Tá? O que significa uma corrente negativa? O que significa lá em circuitos elétricos uma corrente negativa, quando vocês obtêm uma corrente negativa no circuito? Vocês chutaram o sentido errado. Né? Vocês chutaram, por exemplo, que a corrente ia para a direita e ela está indo para a esquerda. No nosso caso aqui, ó, eu chutei que a corrente estava atravessando essa superfície no sentido de θ. Né? O que significa uma corrente negativa? Olha, a corrente não está no sentido de θ. A corrente está no sentido de menos θ.
O que eu tenho que fazer, então? Vim aqui mudar essa flecha? Não, eu deixo assim. A solução ela vem em conjunto. Né? A solução é menos 6,28 amperes para esse sentido que foi chutado. Tá? Da mesma forma que lá em circuitos elétricos vocês não vão lá e apagam a corrente e desenham para o outro lado, né? Aqui vocês também não vão apagar o vetor que vocês chutaram. Vocês mantêm o vetor chutado e mantêm o sinal de menos na frente da corrente. A resposta ela vem em conjunto, com o desenho e com o sinal na frente da resposta. Lá em circuitos elétricos, quando a resposta dá negativa, a gente mantém a resposta negativa e mantém o desenho com a definição, com a escolha que nós fizemos para o sentido da corrente. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então a resposta é essa, menos 6,28 amperes. Ok? Então essa densidade de corrente, na verdade, ela está atravessando, ela está entrando aqui nesse cilindro. Ela não está saindo do cilindro. A gente chutou saindo, não, mas na verdade ela está entrando. Ok? Desse cilindro não, desse cone. Tá? Dúvidas? Qual é a principal dificuldade desse problema? Desenhar e encontrar a área diferencial. Tá? Vocês têm que treinar isso. Por isso que a primeira lista de cálculo é importante. Vocês têm que estar treinados nisso. Eu não dou as áreas diferenciais na prova. Vocês têm que saber encontrar a área diferencial. Tá? E os deslocamentos diferenciais e os volumes diferenciais, quando for o caso. Bom, se não tem nenhuma dúvida, vamos conferir a resposta. Menos 6,283. E vamos para o exercício 2. Tá? Um exercício bem interessante aí. O que diz o exercício número 2? Um condutor de 10 metros de comprimento consiste de um núcleo de aço, a alma de aço, que eu comentei para vocês, que colocam nas linhas de transmissão, de 1,5 centímetros de raio e uma camada externa de cobre de 0,5 centímetros de espessura. Considere a resistividade do cobre e do aço iguais, respectivamente, a 1,77 vezes 10 na menos 8 e 11,8 vezes 10 na menos 8, ou 1 metro. Qual é o melhor condutor aqui, pessoal? O cobre ou o aço? Qual é o que tem menor resistividade? Cobre. Então, o cobre é o melhor condutor. Ele está pelo lado de fora do condutor. Tá? E o aço está pelo lado de dentro do condutor. Tem maior resistividade, ou seja, um pior condutor. Ok? Então, vamos colocar os dados do problema aqui. Ó. Comprimento do condutor, tanto para o cobre quanto para o aço. Nós temos que o aço, vou chamar aqui de A, tem um raio de 1,5 centímetros. Depois eu faço o desenho aqui do problema. Ou seja, 1,5 vezes 10 na menos 2 metros. É bom metros aqui para a gente não esquecer depois. E além disso, o cobre ocupa uma camada externa de 0,5 centímetros. Vou chamar de B aqui, então. 5 centímetros. Ou seja, 0,5 vezes 10 na menos 2 metros. O cobre tem uma resistividade de 1,77, então resistividade do cobre. Rho do cobre. 1,77 vezes 10 na menos 8. 1 metro. E a resistividade do aço, Rho do aço, 11,8. É 10 vezes pior aí praticamente, condutor. Vezes 10 na menos 8, 1 metro. Então, esse é o do problema. Vamos desenhar esse problema, pessoal. Eu tenho um condutor interno que é de aço. Tá? Então, eu vou desenhar aqui o condutor interno. Sólido.
É um material sólido. Tá? De aço. E pelo lado de fora desse condutor, eu tenho um condutor de cobre. Então, aqui do lado de fora, eu tenho uma casca de cobre. Tá? Sólido também. O que o problema nos diz? O problema diz que esse condutor interno tem um raio de 1,5 centímetros, que a gente chamou ali de A. Tá? Então, o raio desse condutor interno aqui é A. Ó. O que mais que o problema nos diz? Diz que a espessura desse condutor externo é 0,5 centímetros, que é o que a gente chamou de B. Então, a espessura aqui, ó, essa distância, ó, esse aqui é o B. Tá? Raio do condutor interno, que é de aço, e o condutor externo é de cobre. Ok? Tem espessura B. Essa aí é a representação do problema. Letra A. Determine a resistência do condutor. Tá? Resistência do condutor. Para calcular a resistência do condutor, vamos lembrar a equação da resistência. A equação da resistência é a resistividade do condutor vezes comprimento do condutor sobre a seção do condutor. Ok? Resistividade vezes comprimento sobre seção. Quanto mais comprido, mais difícil é fazer passar corrente. Quanto mais largo, mais fácil é fazer passar corrente. Por isso que a área está no denominador. E quanto maior a resistividade, também mais difícil fazer passar corrente. Bom, eu vou ter que apagar desse lado aqui, tá? Primeiro a gente vai calcular a resistência do cobre. Depois, ou do aço. Depois nós vamos calcular a resistência do alumínio. Do alumínio não. Primeiro do aço, depois do cobre. Como que esses dois condutores aqui estão associados, pessoal? Imaginem eles como duas resistências. Qual é a associação desses dois caras? A corrente, quando chega aqui, supondo que venha por um único fio aqui. Quando ela chega aqui, ela se divide em dois caminhos. Associação paralela, né? Então, essa associação aí, ó, ela é assim, ó. Tenho aqui a resistência do cobre. Tenho aqui a resistência do aço. Tenho aqui os dois terminais. A corrente chega aqui e se divide entre os dois condutores. Né? Então, eu tenho um I total, ó, que chega aqui nesse nó, e depois essa corrente total se divide em duas correntes. A corrente que circula pelo cobre e a corrente que circula pelo aço. Tá? Aí a gente vai chegar ali na letra B. Então, primeiro vamos encontrar a resistência do aço, depois do cobre, e fazer o paralelo das duas resistências. Ok? Vocês vão ter que meditar aí os valores aqui, porque eu tive que apagar. Então, vamos lá. Primeiro do condutor interno. Resistência do aço. O que é? É a condutividade do aço vezes o comprimento do fio de aço sobre a área do fio de aço. Que vai ser condutividade do aço, resistividade do aço
vezes comprimento do fio de aço. Quanto que vale a área do fio de aço, pessoal? Quanto que vale essa área aqui, ó? Π vezes o A ao quadrado, né? Então aqui, ó, π vezes o A ao quadrado. Resistividade do aço é 11,8 vezes 10 na menos 8. Vezes o comprimento, 10 metros. Dividido por π vezes 1,5 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Nós vamos chegar na resistência do aço. Vai dar quanto? Puxem as calculadoras aí. 11,8 no expoente 8 menos. 10 multiplica, π divide. 1,5 expoente 2 menos ao quadrado, divide. Eu achei 1,669 miliohms. 1,669 miliohms. Tá? Deixa eu salvar isso aqui na memória. Resistência do aço. Agora a resistência do fio de cobre. Vai ser a resistividade do cobre vezes o comprimento do fio de cobre sobre a área do fio de cobre. Ou seja, resistividade do fio de cobre vezes o comprimento do fio de cobre sobre... Como que eu calculo a área do fio de cobre? Como que eu calculo essa área aqui, ó? Isso. A gente calcula a área total, que é π vezes r ao quadrado, que é o raio ao quadrado, é A mais B. Né? Esse é o raio, ó. E subtrai a área interna, que é a área do condutor de aço. Tá? Então, a área total menos a área interna, sobra a área da seção transversal aí do cobre. Então, vai ficar π que multiplica A mais B ao quadrado, área total, menos π que multiplica A ao quadrado, que é a área interna. Eu não vou substituir os valores aqui, tá? Eu só vou colocar direto a resposta. Resistência do cobre vai ser igual a quanto? Façam aí para a gente comparar. Resistência do cobre. A resistividade do cobre. 1,77 no expoente 8 menos. Comprimento 10 multiplica. Dá para botar o π em evidência. π divide. A mais B ao quadrado. Vai ficar 2 expoente 2 menos ao quadrado. Menos A ao quadrado, 1,5 expoente 2 menos ao quadrado. Subtrai, divide. Achei 321,948 micro-ohms. 321,948. Beleza. Como que eu faço para calcular, pessoal, a resistência total, que é o que está pedindo a letra A? Como que eu calculo a resistência total de dois resistores em paralelo? Como que eu calculo a resistência equivalente de dois resistores em paralelo? Isso. Então,
Eu vou manter esse desenho aqui, tá? Vou ter que apagar aqui, ó. Salvem esses valores aí. 1,66 miliohms, 321 microohms. Tá? Vou apagar. Apagar só. Isso. 1 sobre o R total, então. Ou, se vocês preferirem, né? R total. 1 sobre resistência do cobre, mais 1 sobre resistência do aço. Se tivesse mais resistores em paralelo era só ir colocando aqui. Eu gosto de trabalhar assim, tá? Dá para fazer também o produto pela soma. Se vocês fizerem o MMC aqui, ó, vai ficar R do cobre vezes R do alumínio, do aço, perdão, que vai para o numerador, e aqui embaixo vai ficar R do cobre mais R do aço. Vai ficar o produto pela soma, quando são dois resistores apenas. Mas essa equação aqui é geral. Vocês podem ir colocando mais elementos aqui, ó. Eu gosto de trabalhar com ela porque resolver ela na HP é muito fácil. Para resolver ela na HP, basta pegar a resistência do cobre, preste atenção, ó. Resistência do cobre inverte. Resistência do alumínio inverte. Soma, inverte. Ah, é bem rápido de fazer. Resistência do cobre, inverte. Resistência do alumínio, inverte. Soma, inverte. 269,896 microohms. 269,896 microohms. A resistência paralela, pessoal, tem menor que a menor das resistências. A menor das nossas resistências era a resistência do cobre, 321 micro. Né? O resultado deu menor que 321 micro, então está plausível. Tá? Essa é a resistência total. Então, deixa eu salvar aqui na memória a resistência total. Tá. Ok. Então, essa foi a letra A. Tá? Letra A. A letra B diz o seguinte: se a corrente total é 60 amperes, ou seja, está chegando a 60 amperes aqui, ó, e total 60 amperes. Qual é a corrente que flui em cada metal? Quanto que vai circular de corrente aqui no aço e quanto que vai circular de corrente no cobre? Eu vou dar nome aos bois aqui, ó. Eu vou chamar esse nó de nó X e esse nó de nó Y, tá? X, Y. Como que eu posso descobrir, pessoal, o valor da corrente que circula por cada um dos condutores? O que vocês me sugerem? O professor de circuitos está se contorcendo lá de dor. Como vocês podem descobrir quanto que circula de corrente em cada condutor? Dá para calcular a diferença de potencial. Né? Olha só, eu sei quanto que é a corrente total. Eu sei quanto é o equivalente desses dois. Corrente vezes resistência dá diferença de potencial, Vxy. Né? Conhecendo a diferença de potencial, divido pela resistência do cobre, acho a corrente pelo cobre. Divido pela resistência do alumínio, do aço, acho a resistência do aço. Tá? Então, é bem tranquilo. Letra B. Quanto que vale o Vxy? É o I total resistência total. Concordam? O equivalente ali das duas resistências está passando a corrente I total. Como que eu calculo agora a corrente que circula pelo cobre? É só pegar o Vxy e dividir pela resistência do cobre. Ou seja, I total vezes R total
dividido por resistência do cobre. Já vou fazer direto aqui na calculadora, tá? Aqui não é R do cobre, né? Aqui é a corrente do cobre. Corrente do cobre vai ser igual a tensão pela resistência do cobre. Tensão é I total vezes R total, dividido por resistência do cobre. Portanto, a corrente que circula pelo cobre será igual ao quê? I total, só lembrando, o problema nos informou, é 60, tá? Vou calcular I total vezes R total. I total, 60, vezes R total. Deu 16 milivolts isso aqui, ó. 16 milivolts. Dividido pela resistência do cobre. 50,299 amperes. Então, está resolvido uma corrente. Como que eu posso calcular a outra corrente? Eu posso usar a lei de Kirchhoff das correntes, né? O somatório das correntes que chegam nesse nó aqui é igual a zero. Tem duas maneiras de fazer. Se eu sei a total e eu sei quanto que vai para o cobre, eu descubro a diferença das duas, que é a corrente que vai para o aço. Ou eu posso usar o mesmo procedimento. O procedimento é... Deixa eu fazer aqui em cima. O I do aço vai ser XY dividido pela resistência do aço. Ou seja, I total vezes R total dividido pela resistência do aço. De qualquer um dos jeitos, a resposta tem que dar a mesma. A corrente que circula pelo aço, então, vai ser aqueles 16 milivolts de antes, dividido pela resistência do aço. 9,701. 9,701. Amperes. Se vocês somarem as duas, o resultado tem que dar 60 amperes. Salvo algum errinho de arredondamento. Tá? Certo? E a letra C pergunta o seguinte, ó. Determine a resistência de um condutor sólido de cobre, de comprimento e área de seção reta iguais à da camada externa. Então está perguntando, na verdade, a letra C, quanto que vale a resistência dessa camada externa aqui, ó. A gente já fez esse cálculo. Né? É a própria resistência do cobre que nós calculamos antes. Ele só escreveram de um jeito diferente. Ó. Determine a resistência de um condutor sólido de cobre, ou seja, sem esse oco aqui. Tá? Mas que tem essa mesma área. O que importa é a área. Né? O que importa é essa área. Ó. Resistência, resistividade vezes comprimento sobre seção. Essa área a gente já calculou antes, que era a área externa menos a área interna. Comprimento de 10 metros. Então, pessoal, a letra C é só repetir um pedaço da letra A. A letra C a resposta já dá direto, nós já havíamos calculado. Tá? Só vou recolocar ela aqui de novo. Está perguntando quanto que é a resistência do fio de... Não precisa fazer nenhum cálculo, nós já fizemos esse cálculo antes. É 321,948 micro-ohms.
já havia sido solucionada. A gente precisou fazer essa solução para encontrar o paralelo dos dois resistores. Tá? Exercício número 3. O que diz o exercício número 3? Determine a capacitância do capacitor de placas paralelas. As placas têm uma área S e que estão separadas por uma distância D. Considere D muito pequeno se comparado às demais dimensões do capacitor. Por que se faz essa consideração? D muito pequeno se comparado às demais dimensões do capacitor? Para desconsiderar o efeito daquele espraiamento que a gente tem do campo elétrico aqui nas bordas. Ok? O espaço entre as placas é preenchido por um dielétrico homogêneo com permissividade dielétrica ε0, ou seja, preenchido pelo vácuo, por nada, né? Ou por ar. Então vamos lá, exercício número 3. Eu vou redesenhar o problema aqui, tá? A gente vai colocando os dados sobre o problema. Então o capacitor está crescendo aqui no sentido do eixo X. Ó. Então eu tenho uma placa carregada com mais Q. Tenho outra placa carregada com menos Q. Aqui estão as perninhas do capacitor. Ó. Tá? Ou seja, a placa de cima está com cargas positivas e a placa de baixo está com cargas negativas. O módulo da carga é o mesmo. O que acontece quando eu tenho carga positiva numa placa e carga negativa na outra? Surge um campo elétrico de uma placa em direção à outra. Tá? Então eu tenho um campo elétrico aqui E, que aponta da placa positiva em direção à placa negativa. Tá? Bom, é um problema bidimensional, unidimensional praticamente. Tá? Então a gente só tem aqui o eixo X ó, representado. Eu tenho o eixo X. Ok? Essa separação aqui entre as placas é a distância D. 0 aqui na origem, D na placa de cima. Então esse é o problema. Tá? Bom, a capacitância de um capacitor, pessoal, é definida como a carga dividido pela diferença de potencial entre as placas. A carga acumulada dividido pela diferença de potencial entre as placas, ok? Essa é a capacitância de um capacitor. O primeiro passo a gente já fez. O primeiro passo era fazer o quê? Era atribuir uma carga às placas do capacitor. Então isso aqui a gente já fez, ó. Já atribuímos a carga Q, a placa positiva e a placa negativa do capacitor. O primeiro passo está feito. O segundo passo, pessoal, é calcular a diferença de potencial entre as placas, tá? Para essa carga Q inserida. Então, primeiramente, ó, vamos relembrar qual era a equação para o campo elétrico devido a um plano infinito. Um plano infinito carregado. A equação para o campo elétrico, para um plano infinito, é densidade superficial de carga dividido por 2 ε0. Se essa placa estiver no ar ou no vácuo. Só que isso aqui é uma grandeza vetorial. Né? Isso é uma grandeza vetorial. Esse campo elétrico aqui ele aponta numa dada direção. No sentido de um vetor normal ao plano AN. Vamos adaptar então essa expressão para o nosso caso aqui, ó, tá? Para o nosso caso. Eu vou considerar um ponto aqui no meio, ó. Então o ponto de análise está aqui no meio. Ó. Aqui está o ponto P, que a gente vai analisar, tá? E a gente sempre considera que o campo elétrico ele sai da carga, né? Então, se a carga é positiva, o campo elétrico de fato está saindo.
carga é negativa, o resultado, se a gente considera saindo, vai aparecer um menos na frente e o campo elétrico está convergindo. Então vamos calcular o campo elétrico devido a essa placa de cima apenas, devido à placa positiva. O campo elétrico devido à placa positiva, tá? Então eu chamei de mais. Nesse ponto aqui, ó, vale o quê? Densidade superficial de carga da placa positiva, eu chamei aí de ρS+, dividido por 2, ε0. Se o campo sempre diverge da placa, aqui nesse ponto, para onde que aponta o vetor normal? Aponta aqui para baixo, ó. Se o campo sempre diverge da placa, né? Aqui nesse ponto ele aponta para baixo. Então ele está no sentido contrário ao AX. Aqui eu tenho o AX, ó. Sentido de crescimento do eixo X. Nesse ponto, devido a essa placa, ele aponta para baixo. Então ele está em sentido de menos AX. Beleza. Agora vamos para a placa negativa. O campo elétrico, devido à placa negativa, vai ser igual ao quê? Densidade superficial de carga da placa negativa sobre 2 ε0. A gente sempre considera que o campo elétrico sai da carga. É o sinal de menos depois aqui da densidade de carga que vai dizer que, na verdade, ele está convergindo. Mas, por definição, o campo sempre sai da carga. Então, se o campo está saindo da placa negativa, pessoal, aqui nesse ponto ele está apontando para onde? X. Então, observem, para a placa positiva, eu considerei que o campo está saindo. Então, aqui nesse ponto, menos AX. Para a placa negativa, eu considerei que o campo está saindo. Aqui nesse ponto, mais. Ok? Então, aqui nós temos, aponta para mais AX. Aí alguém pode me dizer, tá, mas é negativa, está convergindo. Menos AX. Realmente, é para menos AX. Quando a gente colocar o valor da densidade de carga aqui, cujo valor é negativo, o resultado vai ser menos AX. Tá? Bom, tenho que encontrar quanto que vale a densidade de carga da placa positiva e quanto que vale a densidade de carga da placa negativa. Como que eu encontro a densidade de carga? É dito no problema, pessoal, que as placas têm uma área S. Tá? A gente vai assumir aqui, ó, que a carga ela está homogeneamente distribuída por toda essa placa. Homogeneamente distribuída. Em qualquer pedaço da placa que eu pegar, desse plano, isso aqui é uma placa, né? Por exemplo, retangular ou quadrada. A carga está homogeneamente distribuída. Então, a densidade de carga da placa positiva é a carga total dividido pela área S. Ok? Porque é homogêneo. Senão a gente vai ter que colocar isso numa integral. E a densidade de carga da placa negativa é menos Q dividido por S. Ok? Lá estão as cargas que nós atribuímos, ó, mais Q e menos Q. Beleza. Quero calcular o campo elétrico total aqui dentro, então. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar o campo elétrico devido às duas placas. Então, o campo elétrico total, vou chamar só de E aqui, ó, só de E. Vai ser o campo elétrico devido à placa positiva, mais o campo elétrico devido à placa negativa. Quanto que vai dar isso? E mais E menos. Aqui vai ficar Q sobre 2 ε0 no sentido de menos AX. E aqui vai sobre S, né? E aqui vai ficar menos Q sobre 2 ε0 S no sentido de mais AX. Vai ficar menos com menos. Então, na verdade, o E vai ser o dobro de qualquer uma daquelas equações ali, ó. Vai ser Q
menos Q sobre 2ε0 vezes S no sentido de AX. Tá? Descobrimos quanto que vale o campo elétrico. Não tem esse 2 aqui embaixo, né? É o dobro, né? É o dobro. Então, é menos Q sobre ε0S no sentido de AX. Somei os dois campos, que era o óbvio, né? Na verdade, o campo aqui da placa negativa ele não está divergindo, ele está convergindo, então ele se soma com o campo de cima. Mas vetorialmente a gente chegou a essa conclusão, matematicamente. Tá? Mas fisicamente a gente também consegue concluir isso. Para calcular agora a diferença de potencial, pessoal, a diferença de potencial, conhecendo o campo elétrico, ela é dada por menos integral de linha dE produto escalar dL. E a regrinha diz o seguinte, a gente tem que resolver a integral de linha do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. O ponto de maior potencial é de onde parte o campo elétrico. O ponto de menor potencial é para onde converge o campo elétrico. Se a gente tem que resolver a integral do ponto de menor para o ponto de maior potencial, a gente tem que percorrer, então, em sentido contrário ao campo elétrico. Tá? Nesse caso aqui, quanto que vale o dL? Quanto que vale o dL vetorial? O nosso deslocamento aí se dá só numa dimensão. Qual é? dx no sentido de AX. Sempre positivo, tá? dx no sentido de AX. Os deslocamentos são sempre positivos. Se a gente, supondo que o nosso deslocamento fosse de cima para baixo, quem diria que a gente está percorrendo em sentido contrário seriam os limites da integral. Tá? Nesse caso aqui a gente vai percorrer em sentido crescente. Então vamos lá. V vai ser igual ao quê? Menos uma integral dx que vai de 0 até d, né? 0 até d, dE produto escalar de. Quando eu fizer esse produto escalar aqui, ó, AX com AX dá quanto? 1. Tá? Então aqui vai ficar menos Q sobre ε0 vezes S dx. Tudo isso aqui é constante, ó, e pode ser tirado para fora da integral. E mais, esse menos corta com esse menos aqui de dentro. Tá? Então, nós vamos chegar aqui o V. A diferença de potencial entre as placas do capacitor vai ser integral de dx, pessoal. X. Tá? Limites 0 a d. Então, eu já vou fazer direto. Ó. Vai ficar Q vezes d sobre ε0 vezes S. Descobrimos quanto que vale o campo elétrico, descobrimos quanto que vale V. A carga do capacitor já tinha sido atribuída, Q. E a capacitância é Q sobre V. Então, se a capacitância é Q dividido por V, o que vai acontecer? Q dividido por V vai cortar os Qs, isso aqui pula para o numerador e o D pula para o denominador. Tá? Então, C vai ser igual a... vai cortar o Q com o Q, e aqui em cima vai ficar ε0 vezes... e aqui embaixo vai ficar o D. A fração de baixo passa multiplicando invertida, né? E aí a gente descobre quanto que vale a capacitância de um capacitor de placas paralelas. O procedimento para outros capacitores é o mesmo. Pode ser que seja um pouquinho mais difícil descobrir quanto que vale o campo elétrico. Nesse caso aqui foi relativamente fácil descobrir quanto que vale o campo elétrico, porque ele está bem certinho alinhado aqui com o eixo X, né? Ficou uma integral de linha aí. Pode ser que em outros problemas isso não aconteça. Mas o procedimento é sempre esse. Se atribui cargas às placas do capacitor
Se descobre quanto que vale a diferença de potencial entre as placas, usando a definição aqui, ó, da diferença de potencial, é menos integral de linha de produto escalar dl, descobre o V, depois faz o Q atribuído pelo V obtido e se encontra a capacitância. Quando nós fizermos a simulação no FEM, para um capacitor de placas paralelas, a gente vai simular isso aqui, ó, e vamos comparar com esse resultado. O que a gente faz lá? A gente chuta um valor de carga aqui, chuta um valor de carga aqui, sinal contrário, e depois olha quanto que é a diferença de potencial que existe. Lá a gente pode pegar a propriedade desse condutor, tantos volts. Propriedade desse condutor, tantos volts. Calcula a diferença de potencial e faz o Q que a gente chutou pelo V que foi obtido. Ou faz o contrário. Por exemplo, diz que aqui é 0 volts, diz que aqui é 100 volts. Se eu atribuir a diferença de potencial, automaticamente eu também acabo... O caminho contrário aqui, né? Eu atribuo a diferença de potencial, vai gerar um campo elétrico, e esse campo elétrico é devido à presença de cargas. Né? O campo elétrico é devido à presença de cargas. Então eu posso também chutar a diferença de potencial, medir quanto que eu tenho de carga acumulada nas placas do capacitor e fazer essa relação, Q por V. Tanto faz chutar o Q ou chutar o V. A gente chuta um e mede o outro na simulação, é possível fazer isso. Daí a gente vai validar essa expressão aí, vamos ver se vai dar certo. Tá? Lembrando que essa expressão ela desconsidera o efeito das bordas, aquele espraiamento do campo elétrico que tem aqui na borda. Tá? Ou seja, a gente considerou que essa placa é muito grande e esse fenômeno aqui influencia pouco no resultado, apesar dele existir. Tá? Beleza, então. A gente encerra a aula por aqui. Obrigado.